Bem-vindas ao Pimenta no Ateliê, o nosso espaço criativo, e essa é a aula número 3, Silhuetas e Recortes Criativos, do nosso curso Colagem para Iniciantes. Na aula anterior, a gente viu que é possível construir novos espaços e objetos ou qualquer outra figura por meio da colagem, usando texturas e formas. Nessa aula aqui, nós vamos expandir essas possibilidades, explorando novas maneiras de recortar. E para começar, vamos refletir sobre o que é a colagem. A colagem ela é uma prática muito antiga mesmo. Em diferentes momentos da história faziam colagem, tanto de objetos, se a gente for pensar nos mosaicos, existem culturas milenares que também faziam o recorte e reorganização de papel, mas chegando um pouco mais perto da gente aqui, né, vamos falar de arte moderna, os primeiros registros que a gente tem é ali no cubismo, que foi quando Braque e Picasso começaram a colocar outros materiais nas telas. Então eles usavam areia, jornal, pneu, um monte de coisa, era a maior mistureba. Então nesse momento a colagem ela tem esse aspecto mais experimental. Mas trazendo aqui para o nosso curso, a gente poderia dizer que a colagem ela é essa prática da gente retirar um elemento, uma figura do seu contexto original, a gente recorta, né, esse elemento, combina com outros elementos que também foram descontextualizados e aí a gente cria uma nova interpretação. Então, quando eu seleciono conscientemente elementos e reorganizo eles numa nova composição, eu estou criando algo. Então eu posso fazer uma colagem experimental, uma colagem abstrata, pela a experiência estética, mas eu também preciso me conscientizar que a minha colagem ela vai comunicar algo. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Para além da técnica, a gente vai falar sobre qual é a intenção. O que nós estamos comunicando com as nossas escolhas? Porque a sua colagem, inevitavelmente, ela vai comunicar alguma coisa. Então, ela vai contar alguma história, vai transmitir alguma ideia, evocar alguma emoção. E é por isso que a gente precisa estar atenta para a associação entre esses elementos, porque eles se conversam entre si. A forma como a gente recorta, ela também comunica e reforça intenções dentro de uma imagem. O que a gente está comunicando com esse tipo de recorte? O que a gente está comunicando quando a gente une esses elementos dessa forma? A gente quer produzir colagens mais interessantes, colagens com mais profundidade. Então, para isso, a gente precisa desenvolver essa consciência no processo, que é estar atento às suas escolhas, cultivando essa consciência, colocando propósito nelas. Então, hoje a gente vai falar da técnica dos recortes a serviço da comunicação. Uma pausa bem rapidinha, que para você aproveitar bastante essa aula, eu recomendo que você assista 2 vídeos que tem aqui no meu canal. Um que é sobre tesoura e outro que é sobre estilete. Esses vídeos são muito importantes porque eles ensinam você a forma correta de usar e evita acidentes, não é mesmo? Não queremos ter um dedo cortado, né? Disse quem já cortou o dedo várias vezes. E agora vamos para exercício número 1. Nós vamos fragmentar uma imagem e reorganizar esses pedaços, mas antes de eu começar a explicar esse exercício, eu quero dar uma dica bem boa para quem, assim como eu, ama garimpar livro em sebo. Antes de você começar a usar o papel, passa um guardanapo e um algodão na frente e no verso. Pode parecer um pouco exagerado, mas além de você limpar o papel e garantir a conservação da sua colagem por muito mais tempo, você ainda preserva a sua saúde para não ficar ali respirando fungos e bactérias. Por mais que visivelmente você olhe e não ache que o papel está sujo, passa o guardanapo e passa o algodão e depois olha para você ver se realmente não estava sujo. Uma coisa aleatória, mas que interfere aqui no vídeo. Eu tenho o costume de viver a vida com uma iluminação indireta, com luzes bem baixas. Então, em alguns momentos do vídeo, assim, eu esqueci de acender a luz. Mas a gente vai sobrevivendo, tá bom? Vocês vão ver que tem horas que vai estar um pouquinho mais escuro e tem horas que vai estar um pouquinho mais claro. Então vamos começar o exercício número 1. A proposta aqui é a gente pegar 2 ou mais imagens, fragmentar essas imagens e depois fazer uma intersecção entre elas, combinar elas ali de alguma maneira. E eu vou fazer com vocês o exemplo mais basicão que tem, que é fazer cortes retos na vertical para depois a gente ir intercalando esses fragmentos. Eu vou fazer na vertical e você pode fazer cortes na horizontal, na diagonal, cortes orgânicos, não precisa ser necessariamente um corte reto. Se eu estivesse vivendo a minha vida real, eu faria esse recorte na refiladora, que é esse trenzinho que eu tô mostrando aí pra vocês, que ele é ótimo, principalmente para fazer esses cortes retos e tal. Mas, como eu sei que nem todo mundo tem uma refiladora e eu quero que vocês observem o processo,
eu vou fazer no estilete. Eu optei por recortar as duas imagens de forma idêntica, ou seja, manter o mesmo corte, o mesmo tamanho, né? E por isso que eu tô juntando os papéis para poder recortar ao mesmo tempo. A minha ideia, vamos ver se vai ficar legal, a minha ideia é realizar um corte progressivo. Então eu vou começar recortando fragmentos de mais ou menos 1 centímetro e vou gradualmente aumentando as medidas até que o último recorte fique bem maior que o primeiro e eu quero que seja perceptível, que a gente veja esse crescimento. E o que eu pretendo com isso? O meu objetivo em fazer um corte crescente é para enfatizar a ideia da distância que se expande ao longo do tempo. Então esses recortes para mim, eles dialogam muito no território do pensamento. É como se fosse uma colagem assim mais poética, sabe? É quase que uma representação de um encontro, assim, de um desejo, uma memória. Por isso que eu decidi intercalar esses recortes para representar um pouco esses pensamentos que se cruzam. Hashtag saudades! Agora eu vou começar a explorar diferentes maneiras a gente reorganizar esses recortes para que você perceba a quantidade de possibilidades que surgem nesse processo. A gente pode, por exemplo, desalinhar, inverter a ordem dos fragmentos, criar uma composição mais livre, mais desordenada, intencionalmente, né, deixar bagunçado, sobrepor de forma irregular. A gente pode até trocar um fragmento de uma imagem com a outra. E cada uma dessas opções cria uma outra leitura para essa colagem. Um pequeno grande detalhe que você tem que se atentar ao fazer o seu exercício é que você tem que pensar em algum contraste. Por exemplo, pode ser um contraste de cor. Se você observar o exemplo que eu estou fazendo, uma fotografia ela é preta e branca e a outra ela tem um tom mais amarelado, né, cores um pouco mais quentes. Isso já é um contraste visual, mas você também pode pensar em contrastes de ideias. Por exemplo, você poderia pegar uma foto que tem um monte de árvore e uma outra foto que tem um monte de prédio. E aí você intercala essas imagens, você está criando um contraste de ideias. No meu caso, essas minhas duas imagens, apesar delas terem um contraste de cor, elas não divergem na ideia. Pelo contrário, elas convergem, porque são duas imagens que têm atmosferas parecidas, né? São duas imagens que se comunicam entre si. Ou seja, você tem que considerar esses dois pontos quando você for fazer esse exercício. Que um é a questão visual, então a gente precisa enxergar que são duas imagens. E também você precisa pensar no que você vai comunicar. Se suas imagens elas se conectam ou se elas se opõem. Obviamente, você pode e deve arquitetar discursos mais elaborados. Então, você pode falar sobre questões sociais, políticas, culturais. Você pode falar sobre memória, afeto, sobre o tempo, relações, espaços. Você pode usar fotografias pessoais para contar uma história. E seguindo nessa mesma linha de cortes verticais, tem essa colagem aqui que eu tô fazendo, que eu vou colocar para vender no meu site, mas eu quis trazer aqui para vocês terem uma referência a mais. Então, enquanto vocês acompanham fazendo essa colagem, eu quero resumir qual que é a proposta desse exercício número 1. Então, o meu convite para esse exercício é que você reflita de forma mais consciente sobre as suas escolhas, tanto no contraste visual, como também no que as imagens que você selecionou estão comunicando e como que elas estão dialogando entre elas. E, é claro, além disso, né, a proposta também é exercitar a técnica. Então, eu quero que você experimente diferentes maneiras de organizar esses fragmentos e também observar quais são os sentidos, né, descobrir os novos sentidos que essas organizações, que esses arranjos podem trazer. E se tudo isso que a gente conversou aqui somou alguma coisa no seu processo de aprendizado e desenvolvimento na colagem, dá uma pausa agora no vídeo e deixa o seu like, porque é muito importante para mim. Nessa segunda parte do exercício, a gente vai explorar um pouco os cortes circulares. Eles produzem um efeito muito interessante, assim, eles provocam ideias de deslocamento e, obviamente, o que vai comunicar depende do que você vai usar, da imagem e etc e tal. Existe um estilete específico para fazer esse tipo de corte circular. Eu não tenho, então eu vou usar aqui objetos redondos para usar como base para fazer essas formas. Então eu vou começar a narrar aqui um pouco mais sobre essa parte técnica do processo e lembra que ao fazer o exercício, coloca a intenção. A frase coaching de hoje é coloca a intenção. Então vamos fazer o nosso corte circular. Como eu quero enxergar exatamente que parte da imagem eu vou colocar dentro desse círculo, quero ter precisão nessa escolha, eu escolhi um objeto de vidro.
E aí eu também não quero riscar o papel, então eu não vou fazer a marcação com um lápis. Eu usei essa ferramenta aí, que é uma ferramenta que o pessoal usa para fazer a unha, para poder marcar o papel. Mas dependendo do que você vai fazer, você pode virar a imagem no verso e riscar com lápis normalmente, tranquilo. Mas eu decidi fazer esse recorte com uma tesoura porque eu quero ensinar uma gambiarra para você que não tem o estilete e bisturi para fazer esses cortes internos. Que é o seguinte, você vai posicionar a tesoura reto, assim, bem direto ao ponto e vai fazer um corte até a linha que você precisa cortar o círculo. Do jeito que eu tô mostrando aí. E da forma como eu ensinei vocês lá no vídeo de tesoura, você vai cortar esse círculo girando o papel e não a tesoura. Eu viajei aqui na maionese e acabei cortando essa partezinha aqui meio torta, mas eu vou consertar, não sei como, mas eu irei, senão eu não me chamo Maria. Meu nome é Suzy. Círculo recortado, então agora é só você brincar com isso. Eu girei 180 graus e... ai, ficou muito linda! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a minha colagem. Parei. Mas ficou muito legal. E agora que eu reparei, olhando aqui o vídeo, que o fundo da minha colagem combina com a minha tesoura, né? E aí você vai brincando com as possibilidades. Você pode girar 40 graus, 45 graus, você pode girar 90 graus, ou você pode deslocar, né, tirar esse círculo daí e colocar do lado externo da colagem, ou recortar um outro círculo de uma outra colagem e colocar aí no meio. E aí você pode usar 2, 3, 4 imagens diferentes, recortar vários círculos, né, várias argolas, e você vai sobrepondo, organizando e mesclando todas essas imagens. Então, possibilidades é o que não falta aqui. Gente, eu fiz até uma onda de girassol. Se você ainda não deixou o seu like no meu vídeo, eu só posso acreditar que sua tesoura tá cega, porque isso aqui é pura criatividade. Isso aqui é aula de verdade! Não é como esses vídeos que tem por aí enchendo linguiça! Deixa o seu like! Obrigada! Vamos agora para o exercício número 2. Nesse exercício a gente vai falar sobre silhuetas. E geralmente a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a silhueta de um corpo humano. Mas a gente pode trabalhar a silhueta de qualquer coisa. De um animal, de uma planta, de um objeto, de uma construção, uma casa, um prédio, uma árvore, uma montanha, um carro, uma estrada. Enfim, silhuetas, silhuetas e silhuetas. Uma reflexão importante quando a gente fala de silhuetas é pensar no que ela pode comunicar. Então a silhueta, ela de alguma maneira, ela sempre traz a ideia de uma presença e ausência quase que simultâneas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma imagem, nessa imagem tem uma pessoa, né, o corpo ali de uma pessoa, a gente recorta o corpo dessa pessoa e fica só a silhueta ali, nós temos a ausência desse corpo que saiu, né, foi retirado da imagem, mas a gente também tem essa presença ali, quase que um fantasma, né, dessa presença. Então, a silhueta, ela traz um pouco esses dois lados, né, da presença e da ausência. E aí a gente pode comunicar muitas coisas com isso. Por exemplo, se eu quisesse falar sobre o apagamento das religiões afrodescendentes aqui no Brasil, eu poderia pegar uma imagem parecida com essa, que eu estou mostrando aí na tela, e eu poderia recortar essas pessoas da imagem. Talvez recortar só o rosto, o corpo, a pele, deixar a roupa, né, que é característica da religião, ou talvez recortar todo o espaço, recortar a pessoa desse espaço, sabe? Enfim, a gente poderia trabalhar essa ideia do retirar. Quando a gente retira algo de uma imagem, a gente precisa fazer isso com intenção e também ter consciência do que essa retirada significa. Um outro exemplo para a gente enriquecer essa conversa é, imagina que você tem uma paisagem natural e ali tem um tucano, e aí o tucano é uma espécie que está em extinção. Então você recorta o tucano da imagem, você deixa tudo exceto o tucano. Ou, por exemplo, se eu tenho uma imagem de 2 pessoas, como eu estou mostrando aí, e aí eu recorto uma dessas pessoas, a gente talvez poderia falar de saudade, poderia falar de uma amizade que por algum motivo não está ali presente. Então eu posso comunicar muitas emoções através da colagem. E aí entra a graça da silhueta, é quando você pensa de forma intencional, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar um outro exemplo também, que é uma colagem que existe só na minha cabeça, que é assim, imagina uma cena de escritório que tem várias mesas com várias pessoas na frente de um computador trabalhando. E aí eu pego e recorto o corpo, né, dessas pessoas.
E aí, onde fica o espaço, né, da silhueta desses corpos, eu coloco, por exemplo, hobby que essas pessoas gostam. Então, em um corpo eu coloco uma imagem de uma cachoeira, porque essa pessoa gosta de fazer trilha. No outro, eu coloco um churrasco de família. No outro, eu coloco uma bicicleta, porque essa pessoa gosta de pedalar. O que eu tô comunicando, né? Então, eu tirei a presença dessas pessoas, mas eu coloquei uma coisa ali. Eu somei algo a essa silhueta, eu somei mais uma ideia. Então, a silhueta a gente pode usar tanto para retirar e deixar aquele vazio ali, comunicar alguma coisa, como a gente pode colocar, somar alguma ideia nisso. E aí a mágica da colagem acontece, que são as sobreposições. As sobreposições de ideias, de poéticas, de imagens, de sentidos, de narrativas, de símbolos. São as sobreposições e os significados que elas carregam. Eu vou me controlar porque eu amo falar sobre camadas e se deixar eu fico 20 minutos aqui falando sobre camadas, então vamos para a parte prática aqui do exercício. Então você vai escolher uma imagem da qual você possa retirar algum elemento para criar uma silhueta ali. Eu estou usando uma imagem de um corpo humano, mas não precisa ser necessariamente um corpo humano, faz aí o que você sentir no seu coração. E o exercício é pura experimentação, você vai colocando ali diferentes recortes e observando como que essa mesma silhueta vai mudando o seu sentido e transmitindo mensagens diferentes. E aí você vai escolher uma ou outra ali para poder colocar no seu sketchbook e finalizar a colagem. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, por favor, né? Depois de tudo que eu fiz por você, vergonha nessa cara. Terceiro e último exercício, porque os últimos serão os primeiros. O que isso tem a ver? Nada, mas vamos lá para o exercício. Sabe os recortes diferentões que a gente fez no exercício número 1? Pois bem, aqui é tipo um desafio do exercício número 1. E o desafio aqui é o seguinte, a gente vai pensar numa colagem e a gente vai precisar usar um desses recortes diferentões, ele pode ser geométrico, orgânico, mas ele tem que estar dentro da composição da imagem como um elemento da própria imagem. Então você vai pensar numa colagem e vai tentar colocar ali um desses recortes como integrante da imagem. Então, o recorte criativo aqui dessa minha colagem é esse feixe de luz da luminária. Nesse feixe de luz, que é um triângulo que eu vou recortar, eu posso colocar várias outras camadas ali, eu posso contar outras histórias. E aí você pode fazer várias coisas. Aqui eu dei um exemplo de um feixe de luz de uma luminária, mas você pode fazer um recorte triangular para representar alguma visão. Eu tenho aqui uma câmera fotográfica que pode representar o que essa câmera está capturando. E eu vou mostrar agora algumas referências visuais para vocês, tanto desse exercício número 3, como também dos outros exercícios que eu não mostrei e deixei para mostrar aqui agora no final. Então vai curtindo o som, vai olhando essas imagens e se alimentando dessas referências, porque referências nunca é demais. Beijos, beijos, beijos. Nos vemos na próxima aula.